por mais que a gente já tenha, né, uma ciência bem estabelecida acerca da depressão, é um assunto que não se esgota, porque, não sei, né, a percepção de vocês, a gente tem uma ciência bem estabelecida, psicológica, acerca da depressão, mas ainda assim a gente não tem uma remissão dela, né, tanto parcial quanto total. Porque os dados da OMS cada vez nos apontam um crescimento exponencial dessa depressão na sociedade, tanto da depressão quanto da ansiedade, né? Então chega a ser dicotômico, né? A gente tem uma ciência bem estabelecida, mas em contrapartida os casos seguem aumentando. A cada ano que passa, esse crescimento no nível estatístico é exponencial. Ou seja, o que está acontecendo, né? A gente tem as bases bem estabelecidas científicas do tratamento da depressão, mas em outra medida cada vez aumenta a depressão, né? E quando eu estou falando aumenta, não são casos novos, tá? Eu estou falando de dados relacionados também a recaídas. Pessoas que passam pelo tratamento psicológico da depressão psiquiátrico e depois de um tempo elas retornam a ter os sintomas depressivos. Ou seja, é uma dicotomia, né? Então a gente tem uma ciência bem estabelecida, mas ao mesmo tempo a depressão a gente não consegue ter um certo controle sobre elas, sabendo desses dados da OMS aí que ela é exponencial. E só o fato de a gente saber disso, né, que a depressão ela continua tendo uma emergência na sociedade e ela é exponencial, cada ano que passa aumenta, mais ainda reforça a necessidade que a gente fale sobre isso, né? A gente já sabe que tem muito conteúdo, né? Muito conteúdo sobre depressão, é muito conteúdo mesmo. O grande problema é a qualidade desse conteúdo, né? Como que a gente está tratando esse conteúdo, como são esses protocolos quando a gente está falando de tratamento da depressão, como que eles são organizados, planejados, construídos. E na minha percepção esse é o maior problema, porque a gente tem tanta informação que às vezes essa informação ela acaba dificultando a escolha de algumas práticas, principalmente em psicologia, de atuação, no nível de atuação, né? A gente tem, por exemplo, um livro muito bom, que é o Manual Psicológico dos Transtornos Mentais, que é do Barlow, 2016. Ele tem uma defasagem aí de uns 4 ou 5 anos, né? Mas ainda assim é um dos livros mais consultados por acadêmicos. E só nesse livro, por exemplo, tem 3 protocolos para depressão, né? Tem um protocolo ali relacionado à terapia interpessoal, um protocolo relacionado à terapia cognitiva e outro protocolo relacionado à ativação comportamental da análise do comportamento. Então, só o fato de a gente ver esses 3 protocolos, a gente já percebe que por mais que a depressão seja um fenômeno muito conhecido no nível diagnóstico, de etiologia, aspectos cerebrais envolvidos na depressão, os tratamentos ainda não são, de certa forma, robustos, porque tem muita variedade, certo? E quando a gente está falando de ciência, né, a coisa é um pouquinho diferente. A gente precisaria ter um pouco mais de estabilidade no nível de tratamento quando a gente está falando de psicologia científica. E é interessante que esses três protocolos eles têm evidências substanciais na depressão. Esses 3 protocolos eles funcionam, né? Aí que entra a dúvida, por que então a gente não, a partir de um protocolo mais unificado nesses 3? Porque ainda não surgiu um protocolo mais unificado. Ou seja, se os 3 funcionam, cada característica desses protocolos que são funcionais no nível de tratamento seria muito interessante ser colocado num só, por exemplo, né? É algo que a gente fica pensando, eu particularmente fico pensando. E a ideia é falar um pouquinho, então, do protocolo que eu uso na clínica, né, para o tratamento da depressão. Em parte ele é baseado na terapia cognitivo-comportamental, mas tem uma pegadinha aí com algumas técnicas, principalmente de terceira onda. Então eu uso muitas atividades de terceira onda, muita ativação comportamental, muita reestruturação cognitiva, e a organização desse protocolo é que eu acho que tem mais, que teve uma digamos assim, uma reação das pessoas quando eu postei, né, no meu feed, por ser bem estruturado, né? E tanto que eu até coloquei uma observação no final, essa estrutura é para mim organização mental e clínica, né? Porque de nenhuma forma esse protocolo, por exemplo, que eu postei lá, ele é rígido, né? Então eu caminho ao longo dele, obviamente tentando perpassar as etapas que eu coloquei ali, porque aquelas etapas são etapas que são respaldadas por evidência, principalmente então nesse livro do Barlow que eu falei, e na APA, né, os protocolos da APA, que há muitos eles já postam lá numa página particular deles, da Associação Americana de Psicologia. Esse protocolo está organizado, obviamente, a partir disso, mas também, né, com características pessoais minhas acerca do tempo que eu já estou atendendo aí, de algumas demandas que eu atendo e alguns padrões que eu percebi.
Porque é muito desafiador a gente falar de depressão e no nível de intervenção a gente conseguir, por exemplo, cumprir todas as etapas no que concerne, por exemplo, ativação comportamental. A ativação comportamental exige um pouco de estudo, porque exige muita criatividade do terapeuta. E, por exemplo, eu não consigo fazer uma ativação comportamental se eu não fizer uma boa anamnese, se eu não levantar os pontos fortes desse paciente, se eu não conseguir delimitar muito bem a queixa inicial desse paciente. Eu não consigo fazer uma boa ativação porque eu não vou ter dados suficientes para elaborar essa ativação. Do mesmo modo, a reestruturação cognitiva. Se eu não fizer uma boa psicoeducação, eu não consigo trabalhar no nível cognitivo desse paciente porque ele não entendeu os conceitos básicos. E eu tenho visto um problema muito grande na clínica, que muitas pessoas me procuram que já passaram por outros psicólogos e às vezes as pessoas vêm e me dizem: não, Júlio, o psicólogo era da TCC. E então a gente supõe, né? Não, então uma base de conhecimento sobre a TCC já tem. Aí eu percebo que não tem nenhuma. Tem a básica ali, né? Situação, pensamento, emoção, comportamento, mas nada além disso. Não sabe, por exemplo, as relações que isso tem, o impacto de trabalhar no nível de pensamento quanto afeta a emoção. Então é muito vago. Então eu fico pensando, tá faltando, por exemplo, um pouco de foco na psicoeducação, que é tão importante, né? Como é que eu vou trabalhar questões mais complexas na rotina se eu não decodifico para o paciente de onde que aquilo veio? E quando eu estou falando de psicoeducação, não estou falando só de psicoeducação da depressão. Eu estou falando da psicoeducação como um todo, o histórico de desenvolvimento, a personalidade, enfim, vários aspectos que eu preciso deixar muito claro para o paciente quais são os determinantes do comportamento dele, para aí sim ele começar a fazer alguma coisa em relação a isso, certo? E esse protocolo que eu coloquei ali tenta abordar isso, certo? Ele é um pouco mais complexo, mais robusto, porque é a minha forma de trabalhar. Eu gosto de trabalhar de forma bem pontual, assim, deixar demarcado bem as etapas para os pacientes, para uma organização minha, né, e para o paciente se sentir localizado para onde a gente está indo. Tá? Então vamos começar falando de cada um daqueles aspectos que eu coloquei naquele feed. Para quem está me assistindo no YouTube, vai poder ver a minha tela aqui, que eu vou estar fazendo alguns diagramas, algumas sequências aí para explicar melhor. E quem está no Instagram depois, se quiser ver essa parte mais didática, né, mais operacional, vai no meu canal do YouTube e vai conseguir assistir novamente, agora observando esses diagramas aqui que eu tô construindo, certo? Em cima do protocolo em si, que eu postei ali no feed do Instagram, tá? Então, como bom psicólogo, né, todos nós devemos, em primeiro momento, fazer uma boa avaliação psicológica. Esse é o básico, né? Isso aí é o começo de tudo. Né? E quando eu estou falando de avaliação psicológica, eu não estou só falando, né, obviamente, de, a partir da queixa, começar a delimitar intervenções aleatórias. Né? Quando eu falo de avaliação psicológica, eu estou falando realmente de uma avaliação robusta, em que primeiro a gente tem a escuta da queixa inicial, na sessão inicial ali, e depois, por consequente, a administração de testes psicológicos. Mas antes de passar para os testes, eu quero falar da queixa. Por que é importante a queixa? Na depressão a gente tem 3 níveis, né? Leve, moderado e severo. E no severo, quando está severo, normalmente existe uma correlação positiva da severidade da depressão com o índice de ideação suicida. E aí que a gente tem que ficar muito atento, porque quando eu estou perante uma pessoa que já tentou o suicídio ou tem pensamentos relacionados à morte, a minha abordagem precisa ser muito rápida, muito pontual e direcionada a essa queixa inicial que ele trouxe de primeiro momento. Né? É basicamente esquecer todo o resto e focar só nos pensamentos suicidas, certo? Isso faz um diferencial enorme, gente, porque a gente percebe que tem muitos estudos relacionados, né, à depressão, né, e isso não é muito apontado. Se fala muito de suicídio, mas não se fala o que eu faço. Né? Quando eu olho os estudos sobre depressão, eu não tenho uma parte dedicada, por exemplo, né? Eu não tenho uma parte dedicada, por exemplo, aos sintomas depressivos, os pensamentos de morte na depressão. Né? Isso fica totalmente à parte. Eu preciso ir lá em teóricos, né, em estudos relacionados a suicídio, para aí sim começar a estudar e entender o que eu faço relacionado ao suicídio quando ele aparece numa pessoa que apresenta sinais aí depressivos, né? Então eu tenho que ir lá ver o Bottega, por exemplo, para saber o que eu faço quando a pessoa tem pensamento suicida ou até mesmo está em crise suicida. Então é muito importante quando a gente recebe uma queixa inicial que está relacionada à depressão, né? Porque
Quando a gente faz o primeiro contato com o paciente, ele já diz, não, Júlio, eu estou um pouco depressivo, eu estou tendo alguns problemas de vida, eu estou desanimado, fadigado, estou com uma série de problemas. A gente já tem uma queixa inicial. Se eu entrei na clínica ali, recebi meu paciente, ele falou, não, Júlio, eu estou isso e ultimamente eu tenho pensamentos de me matar, né? Eu tenho que parar tudo que eu estou fazendo e focar nesse problema principal, porque isso que ele falou denota o quê? Denota um risco à vida. O risco à vida é mais importante que qualquer outra coisa. O risco à vida é mais importante que qualquer outra tomada de decisão, certo? Então, é muito comum, né, na depressão severa isso acontecer, e muitas pessoas, às vezes muitos psicólogos, eles deixam para outro momento para falar sobre a depressão, sobre a ideação suicida, sobre os pensamentos de morte, certo? E isso é muito delicado. Eu, particularmente, prefiro não arriscar. Mesmo que o paciente me diga, não, Júlio, eu pensei mês passado em suicídio, em tirar minha vida, porque não vale mais a pena. Agora, essa semana passou um pouco esses pensamentos, mas mês passado eu pensei. Mesmo sendo mês passado, eu paro tudo e foco nesse problema, né? E o que é isso, focar nesse problema, focar nessa informação sobre os pensamentos de morte? É elaborar uma ferramenta para que a gente fique respaldado e consiga mais ou menos controlar que se esses pensamentos de morte surgirem, né, porque primeiro é o pensamento de morte, depois é a crise, eu possa estar seguro de que o paciente vai fazer algumas estratégias para que possa suprimir esses pensamentos e, obviamente, a possível resposta fisiológica que esses pensamentos podem surgir, né, que aí a gente chama de crise suicida. E aí eu já tenho que fazer alguma coisa. Então, o primeiro passo nessa queixa inicial é ficar muito atento, né? Primeiro, né, no nível de depressão, já ficar atento ali mais ou menos onde que se enquadra, né? Fazer um checklist do DSM, não, mais ou menos é leve, é moderada. Criar simplesmente hipóteses do nível de depressão e, dependendo do nível de depressão e o conteúdo que esses pensamentos têm, principalmente relacionado à morte, se houver, eu fazer um plano de segurança. Né? O plano de segurança é uma técnica em que a gente delimita ali sinais de alerta que a pessoa pode estar tendo esses pensamentos, pode ser o telefonema de alguém, um barulho específico, olhar tal e tal informação na rede social, a ruminação, ficar muito sozinha, beber, enfim, são vários sinais de alertas que cada pessoa por si só vai deter, né, um conjunto de fatores, interação entre variáveis, que vai fazer com que esses pensamentos sejam mais reforçados. Então a gente delimita no plano de segurança os sinais de alerta. No segundo tópico, a gente delimita ali estratégias em que a pessoa pode lidar com esses sinais de alerta para evitar que esses pensamentos sigam, né, acontecendo em cascata, ou seja, que siga havendo uma retroalimentação desses pensamentos, feedbacks sucessivos, que a gente chama, perpetuação de feedbacks sucessivos. E a partir dessas estratégias, se não funcionar essas estratégias, a gente definir ali estratégias relacionadas às outras pessoas, a quem ele pode recorrer para ajudar a lidar com esses pensamentos suicidas, né? E quarto passo é realmente os profissionais de saúde envolvidos, que aí eu coloco ali o meu telefone, o meu nome, porque se a pessoa identificou os sinais de alerta, né, falando do plano de segurança, não conseguiu por meio das estratégias internas lidar, não conseguiu por meio das estratégias externas lidar, sobra quem? Eu. Então eu vou estar ali para que a pessoa me ligue e assim eu faça o manejo dessa crise suicida. Então é muito importante, quando a gente está falando de depressão e relação com o suicídio, que é muito comum aparecer, tá? Pensamentos de morte, eu sei que o suicídio está relacionado a diversos outros transtornos, como por exemplo, transtornos de personalidade, transtorno obsessivo compulsivo, transtorno bipolar, eu sei. Né? Mas na depressão existe uma correlação alta, os estudos já apontam, então eu tenho que estar preparado para que eu possa vir receber um paciente que em algum momento da vida pensou em morte. E se no nível temporal esses pensamentos de morte forem muito próximos do atendimento que a gente está fazendo ali, eu preciso me preocupar porque pode surgir. Né? Então eu preciso evitar antes, eu preciso me assegurar que o paciente vai seguir atento a esses sinais para poder fazer alguma coisa. E eu, como psicólogo agora desse paciente, eu preciso também me responsabilizar a isso e me colocar no papel de pessoa que vai tentar promover a vida dessa pessoa e garantir que ele não se põe em risco, certo? Então a queixa inicial, quando a gente está falando da depressão, eu sempre gosto de apontar muito isso, né? Os colegas psicólogos que estão aqui, eu não sei se já ouviram falar sobre isso, dessa importância de a gente ficar atento no início ali sobre essa possibilidade de pensamentos suicidas, né?
mas se a gente pegar o livro do Bottega, ele cita muito isso, essa preocupação que a gente tem que ter desde o início. Em todos os transtornos que tem uma alta incidência, né, de relação entre esse transtorno e suicídio, eu preciso me preocupar inicialmente, principalmente com essa queixa que põe em risco a vida do paciente. Então, na queixa inicial já é importante. Também na depressão eu me preocupar com isso, certo? Então é isso. Se na queixa inicial eu percebo que o paciente me denotou que teve pensamentos suicidas, eu já dou um jeito de elaborar o plano de segurança com o paciente, certo? Postergo ali a anamnese, postergo tudo e já foco só nessa queixa bem pontual acerca do risco à vida, elaboro o plano de segurança e, se for muito severo, eu já entro em contato com a rede de apoio. Porque nós, como psicólogos, somos habilitados a ligar para os contatos de referência dessa pessoa, informando eles, né, se, por exemplo, o paciente me dizer, não, Júlio, esse final de semana eu vou fazer alguma coisa contra a minha vida. Então eu posso quebrar o sigilo, digamos assim, por algo maior, que é justamente a promoção à vida desse paciente, certo? Isso é muito importante a gente saber, né? Porque tem muitos psicólogos que se formam e não sabem o que fazer quando está diante de uma situação de crise suicida, por exemplo, desse paciente, e ele deu uma informação de que ele vai fazer algo contra a vida dele. Então a gente pode, como psicólogo, quebrar o sigilo e entrar em contato com redes, ou de saúde, ou CAPs perto da casa onde essa pessoa mora, ou parentes em que essa pessoa confia muito, e alertar, fiquem atentos, porque tem aí uma ideação muito forte, eu peço que vocês não deixem ele sozinho em momento algum desse fim de semana. Por exemplo, eu posso fazer isso, certo? É muito importante. Gabriela, sim, na anamnese eu já pego dados de pessoas próximas. Perfeito, Gabriela. Isso aí é um comportamento que muitos psicólogos não fazem e outros até se sentem desconfortáveis. Por que tu tá pedindo meu endereço? Vai falar com alguém? Mas eu preciso, às vezes, até deixar claro para o paciente, não, eu quero teus dados para a gente ter aqui, saber, para eu conhecer qual que é a tua rede de apoio, que pessoas que tu tem de confiança aí, para eu ter sempre a atenção, né, e o cuidado de ter essas pessoas aqui, para que um dia a gente precise fazer alguma coisa, a gente já tem isso disponível. Então a sinceridade fala mais alto sempre, né, gente, inclusive com o nosso paciente, né. E, Gabriela, eu faço até antes, tá? Se, por exemplo, eu percebo que a depressão dessa pessoa é de moderada a severa e, por exemplo, houve pensamento suicida nos últimos 6 meses, na primeira sessão eu já pego. Eu não espero chegar lá na anamnese, em algum ponto da anamnese, né? Porque a anamnese às vezes demora, né? Na primeira, segunda, terceira sessão, às vezes eu demoro 3 sessões para anamnese. E no contato das pessoas tá lá no 5º item que vai lá na segunda, terceira sessão. Então no primeiro dia, dependendo de como eu observei no nível corporal, microexpressão facial e verbalização desse paciente, eu já coleto a informação dessa rede de apoio, né? Já na escuta inicial, dependendo, certo? Então passando agora para o 2º item, né, que eu falei das escalas, sim, eu aplico escala sempre. Ou semanal ou quinzenal, e dependendo do paciente, mensal. Então eu sempre aplico. Ou é BAI ou Hamilton, né? Depression Scale. Eu costumo usar mais o BDI, tá? Do Beck. Então assim, eu sei, né, gente, quem não sabe, ele não está validado e favorável pelo SATEPS, o nosso órgão regulador ali da emissão de testes psicológicos e aplicação dos testes psicológicos. Ele não está validado, ele não está favorável, tá? Ele está desatualizado, então precisa atualizar aí. Mas ainda assim a validade interna dele é muito boa, então ele consegue me dar parâmetros ótimos no nível de intensidade de depressão, então eu uso ele. Júlio, mas não tem problema? Não. Sabe por quê? Porque eu não estou emitindo um laudo, né? A maioria dos meus pacientes não me pedem laudos, por exemplo, né? Então eu uso esse instrumento como rastreio, de mensurar de como ele chegou ao longo das semanas, para saber se as nossas intervenções e o próprio contato terapêutico está servindo para reduzir sintomas. Então eu vou sempre aplicando semanalmente, quinzenalmente ou mensalmente, para ter parâmetros de quando ele chegou e de como ele está agora ao longo das sessões, certo? E como é uma escala que ela basicamente tem vários aspectos do DSM, tem também acerca dos pensamentos de se matar. Então eu consigo também, todo momento que eu aplico, observar qual a intensidade e a frequência, né, desses pensamentos aí. Então, eu basicamente uso o BAI, tá? O Hamilton já usei. A amostra em que ele foi construído e validado é uma amostra clínica de hospital, tá? Por isso que eu prefiro o BDI, porque ele é uma amostra de pessoas, digamos assim, comuns, né?
Então é uma população mais geral que serviu de amostra, então está mais perto da minha realidade, dos pacientes que eu aplico, certo? Mas sim, eu aplico semanalmente, quinzenalmente ou mensalmente. Isso aí é de praxe, né? Eu sempre aplico. Eu já preparo o paciente, ó. De novo, não estranha se tu sentir que tu já respondeu isso, mas tu já respondeu, porque eu sempre aplico, mas pensa aí nos últimos 7 dias, né? E o legal é que é uma escala que tem um recorte temporal, né? O BDI. Então ela serve basicamente para os últimos 7 dias, então eu consigo fazer muita coisa a partir disso. E sim, eu aplico sim os testes com uma frequência bem alta, porque eu gosto de ter isso, né? E também esse comportamento de reaplicar bastante as escalas me ajuda muito a reforçar positivamente os ganhos do paciente, certo? É muito interessante isso, é muito legal, porque quando eu começo a mostrar os gráficos de como ele, né, ao longo das semanas, ele teve, por exemplo, quedas pequenas, mas teve quedas, né, nos seus sintomas depressivos, existe nossa, que legal, eu estou conseguindo. Então a gente gera também uma sensação de sucesso nessa pessoa, né? A gente acaba reforçando os comportamentos que ela vem emitindo ao longo da semana e que estão funcionando, obviamente. Ah, Júlio, mas é sempre assim? Sempre é em queda? Não. Tem dias que essas escalas me dão, né, uma curva de aumento dos sintomas depressivos, né? Isso também me serve como sinal, por exemplo, para saber o que a gente está fazendo ao longo das semanas, que estratégia a gente está usando que não estão funcionando tão bem. Percebam? Então a função do teste não é só dizer se o paciente está muito depressivo ou está com depressão alta ou baixa. Ele me serve também como indicador de tomadas de decisão ao longo da semana que eu preciso manter com esse paciente, né? Justamente para saber onde que a gente está errando ou está acertando para se manter ou corrigir, certo? Então é muito interessante, né? Isso, Gabriela, as escalas também permitem eu focar em itens individuais, certo? Porque essas escalas, elas têm ali, por exemplo, a dificuldade relacionada à insônia, a fadiga, a dificuldade de alimentação, perca de peso, pensamentos de desesperança, pensamentos de morte, enfim, eu consigo focar em vários aspectos e a partir disso trabalhar em sessão, obviamente, né? O nosso terceiro item, que eu fiz um post dedicado a ele, algumas semanas atrás, que é o SCID 5, né? A SCID 5, né? Que é uma entrevista baseada no DSM-5, que é muito interessante, porque ela é basicamente uma entrevista interativa, né? Então ela consegue me permitir chegar a um diagnóstico, e é uma entrevista bem longa, que aborda vários aspectos do DSM, e com essas perguntas do DSM, ela já vai me dando uma orientação seguinte. Apresentou algum episódio hipomaníaco? Aí eu vou flegar lá, né? Não. Pule para a questão 54. Ou seja, da 5 a 54 eu não vou precisar entrar ali, porque para que eu faça aquelas perguntas entre as 5 e 54, por exemplo, né? Deveria ter um episódio hipomaníaco. Então todas as perguntas que tem nesse intervalo são relacionadas, por exemplo, a transtorno bipolar, a esquizofrenia, a outros transtornos de personalidade que também tem hipomania, né? Sintoma de hipomania. Então é muito legal porque a escala já é muito pontual. Se não, ela já me manda para perguntas posteriores. E conforme eu for completando a SCID 5, eu chego no final numa pontuação para algum diagnóstico, né? Então é muito interessante porque ela me dá muito recurso, né? Primeiro, para chegar num diagnóstico de forma muito mais, né, precisa, certo? Com uma precisão maior, né? E ao mesmo tempo, ela também me ajuda, por exemplo, já ir coletando dados para anamnese clínica. Porque algumas coisas que a pessoa me denotou ali na SCID 5, eu já consigo selecionar para colocar para anamnese. Porque eu não cheguei na anamnese ainda, gente. Eu já falei aqui, né, da queixa inicial, eu já falei dos testes psicológicos, estou falando agora da SCID 5 e agora que eu vou falar da anamnese, né? Mas é óbvio, todos esses procedimentos que eu falei anteriormente já são dados que eu vou coletando para anamnese, né? Na queixa inicial ali, eu já vou coletando os sintomas cognitivos, os sintomas comportamentais, os sintomas emocionais, os sintomas psicossociais que envolvem as dificuldades do paciente, já estou alimentando a minha anamnese. Aí sim, depois de ouvir a queixa inicial, né, da aplicação de um teste psicológico básico, de aplicar a SCID 5, né, aí eu vou para a anamnese, que aí é a anamnese completona. Eu pego tudo que eu não abordei nesses outros passos anteriores e aí sim eu vou fazer uma limpa, digamos assim, de tudo que eu estou precisando ainda de informação para construir a minha formulação de caso desse paciente.
né? E a anamnese vai envolver isso tudo, né? Histórico de desenvolvimento infantil, familiar, social, escolar, amoroso, acontecimentos traumáticos, perturbadores, tratamentos médicos que aconteceram, instilação de esperança, o que ele espera com o processo, né? E quais os objetivos psicoterápicos desse paciente, certo? Aí a anamnese é completona mesmo e demora um pouquinho, né? Às vezes 2, 3 a 4 sessões já levei para anamnese. Óbvio que essa anamnese, se eu levei 4 sessões é porque o paciente tem uma tendência a ser mais detalhista. Então eu aproveito o fato dele ser uma pessoa mais detalhista e já coleto informações para eu trabalhar no nível cognitivo depois. Porque eu já pergunto coisas, por exemplo, tá, e o que passava na tua cabeça nesse momento? Que comportamentos vinham depois? Que emoções estão relacionadas? Então eu aproveito que o paciente gosta de dar detalhe e faço o quê? Já exploro mais esses aspectos cognitivos dele para depois ir montar minha formação e já ter bastante dado para isso, certo? Então a anamnese clínica é bem completa mesmo, certo? E passando para o próximo item do protocolo, né? Que não é todo mundo que faz, mas eu comecei a ter esse hábito de aplicar e tenho tido um feedback muito interessante dos meus pacientes, né? Que é a bateria fatorial de personalidade, né? A BFP. Ela é um instrumento pago, né? Não é muito barato, eu acho que ela custa ali na Person uns 400 e poucos reais, e mais as folhas, mais o caderno de correção. Ela tem uma correção informatizada, que é muito legal, então eu só lanço os dados no computador e consigo ter uma resposta aí em gráficos, né, dela muito legal, né? E a bateria fatorial de personalidade, ela basicamente, obviamente ela aborda aí, né, as dimensões da personalidade, socialização, comunicação, extroversão, neuroticismo. Não vou explicar o que é cada uma dessas coisas aqui, certo? Mas ela me dá os níveis de cada uma dessas dimensões de personalidade da pessoa e me diz se está baixo ou está alto, né? E o mais legal disso é que eu consigo depois usar o resultado dessa bateria fatorial da personalidade para relacionar a dados que eu coloquei na anamnese, por exemplo, né? A história de vida, a história familiar, a história amorosa, a história escolar, a história social dessa pessoa. E a gente consegue ver direitinho o quanto esses marcadores biológicos da personalidade, eles atuaram ao longo da vida, óbvio, porque a personalidade, né, gente, é um padrão que acompanha a pessoa aí desde a tenridade, certo? E como esses déficits, por exemplo, na personalidade, comunicação, não vem de hoje, né? Vem de muito tempo. Neuroticismo, essa tendência a ter mais desconforto psicológico que outras pessoas. Então isso vem desde pequeno, quando a pessoa estava lá na 5ª série e não aceitava perder, né? Quando essa pessoa estava lá no 6º ano e levou um fora da primeira menina que gostava e ficou super frustrado e nunca mais quis falar com ninguém. Então, quando eu aplico essa bateria e relaciono com a história de vida, eu consigo estabelecer uma relação, né, no nível de história muito mais efetiva com esse paciente. Porque aí o paciente percebe que faz muito tempo, né, que esses padrões eles existem, e é justamente esse padrão, né, que faz ele ter, por exemplo, sintomas depressivos, né? Então o paciente reforça mais ainda, pô, não é coisa da minha cabeça, não tô ficando louco, isso é algo que já faz parte de mim como um todo. Isso no nível de psicoeducação tem uma força enorme, porque o paciente olha para isso e vê, caramba, faz todo sentido agora, né? Isso porque eu apliquei uma bateria fatorial da personalidade, né? E a pessoa se vê no nível de personalidade como fazendo parte de realmente todo o sofrimento psíquico dele faz sentido agora. À luz do teste de personalidade, à luz da anamnese, certo? À luz das relações que eu construo na formulação para mostrar para esse paciente. Então, assim, a bateria fatorial, além de me dar, obviamente, né, todos os aspectos estatísticos de marcadores biológicos específicos desse paciente no nível de personalidade, ela me dá um poder de psicoeducação enorme. Me dá um poder de psicoeducação enorme, porque eu consigo relacionar todos os resultados com toda a outra construção que eu fiz da anamnese, da SCID, dos testes. E para o paciente isso aí faz todo sentido. E por que eu zelo muito pela bateria fatorial da personalidade? Porque eu acho que, é uma percepção minha, por conversas, pelos pacientes me falarem, às vezes, de psicólogos que foram e não gostaram, eu acho que não é todo psicólogo que sabe fazer uma boa psicoeducação.
é muito carente. É difícil fazer psicoeducação, eu sei, certo? Mas é algo que precisa de mais atenção de nós profissionais de psicologia. Porque se eu não faço uma boa psicoeducação, eu não consigo estabelecer boas estratégias depois. Certo? Como é que eu vou pedir para o paciente identificar pensamento, regra e crença, se eu não consigo deixar muito demarcado o que é isso? E não é só deixar demarcado ou definir os conceitos, é relacionar isso com outros momentos de vida dele. Certo? Não é simplesmente definir. Pensamento automático são palavras que surgem na cabeça ou imagens mentais que surgem na cabeça. Certo? Não adianta eu falar isso para o paciente. A gente está 5 anos na faculdade estudando e já sente dificuldade em identificar pensamento, né? Imagina fazer isso numa sessão. Não, eu preciso me dedicar mais na psicoeducação, certo? Que aí entra no próximo item do protocolo, né? De eu fazer a devolutiva da avaliação psicológica, certo? E mais o estabelecimento de objetivos com base nos problemas, certo? Essa devolutiva dos resultados dos testes, da anamnese, né, da bateria fatorial de personalidade me leva, né, obviamente, à formulação de caso desse paciente. E nessa formulação vai ter tudo, vai ter o resultado da bateria, a anamnese, a conceitualização cognitiva. Então, nessa devolutiva da avaliação psicológica, somado ao estabelecimento de objetivos, eu preciso fazer uma relação de toda a história de vida desse paciente, que eu já coletei, com os problemas atuais dele, né? Então eu preciso ter muita clareza de como isso se deu ao longo da vida e mostrar para o paciente, no nível de formulação de caso, por que ele faz o que ele faz, por que ele pensa como pensa. Mas não só nos problemas atuais, eu preciso reforçar ele que é um padrão de vida, certo? Para justamente reforçar que não é coisa da cabeça dele. O sofrimento existe e foi construído ao longo do tempo, certo? Foi um sofrimento, né, baseado em padrões cognitivos e comportamentais disfuncionais, distorcidos, que foram se alimentando, retroalimentando, né? Eu sempre gosto de usar o desenho de uma espiral com o meu paciente, que tudo começa pequenininho, né? E cada evento que vai acontecendo na nossa vida vai reforçando positivamente ou negativamente mais ainda os aspectos cognitivos comportamentais, até que eu chego no ápice, né? Que é quando eu estou aí em um processo de adoecimento, ou depressão, ansiedade, seja como for. Essa lógica da espiral, ela serve para eu explicar de forma muito acurada e muito elucidativa como que é a construção ou desenvolvimento do adoecimento na nossa vida, certo? Então essa espiral é basicamente tudo isso que eu falei anteriormente, né? É somar a queixa inicial com o resultado dos testes, com o resultado da bateria, né, com a SKID 5, e eu colocar para o paciente isso numa linha do tempo, ó, tá aqui, ó, a explicação. Tu faz isso por causa disso. Tu fez isso no passado também por causa disso. Tu age assim por causa disso. Tu pensa assim por causa disso, disso, disso. E mostrar todas as variáveis envolvidas, né? Então tem variáveis genéticas, tem variáveis ambientais, tem variáveis neurobiológicas, químicas, enfim, são muitas coisas, né? Mas não vou entrar em cada uma dessas, não vou me alongar muito, certo? Então, essa parte do protocolo de devolutiva da avaliação psicológica não é simplesmente dizer, ó, teu teste deu score 21, que significa depressão moderada, certo? Não, não é assim. Não é assim, né? Às vezes, eu particularmente demoro umas 3 sessões para fazer a devolutiva da avaliação psicológica, tá? E estabelecer objetivos. 3 sessões, tá? Já levei mais, 4 até, teve um paciente que eu levei 4. Mas normalmente é 3 sessões. Então primeiro eu faço toda a relação entre anamnese, SKID e testes, certo? Que já demora, né? E depois eu pego tudo isso, né? E relaciono com o teste de personalidade, certo? Então tá, primeira sessão, segunda, e a terceira é para estabelecer objetivo com base de tudo isso que eu falei anteriormente, né? E aí, obviamente, né, estabelecer objetivos com base em problemas, a gente tem técnicas, né? Eu, por exemplo, uso a escala de escalonamento de problemas, certo? Que é uma escala que eu uso aí, é bem interessante, que eu consigo... eu seleciono com o paciente uma linha de base no nível cognitivo e comportamental, e com base nessa linha de base, né, eu escalono possíveis comportamentos negativos, por assim dizer, do paciente, em 2 níveis, e positivos desse paciente em 2 níveis. E toda semana eu monitoro se ele saiu da linha de base para menos ou para mais, certo? Essa técnica me ajuda também a reforçar comportamentos adaptativos desse paciente. Então ele olha que ele está melhorando, cara,
os comportamentos e as cognições que eu venho tentando manter ao longo da semana estão me ajudando a alcançar objetivos. Estou caminhando rumo aos meus objetivos e diminuindo os meus problemas ao longo da semana, né? E a escala permite reforçar justamente isso. Eu não vou me alongar na escala, né? Isso aí daria uma live inteirinha, certo? Porque a minha proposta aqui é falar sobre o protocolo em si, tá? Mas já deixando spoiler aí, eu e a Andressa, em junho, se não me engano, a gente vai fazer novamente a segunda edição do curso de técnicas e ferramentas psicoterápicas, e essa técnica vai estar lá, tá? Junto com as outras, né? Enfim, todas as outras técnicas. Mas essa técnica é muito interessante, eu gosto muito, tem uma força muito grande no nível de meu paciente se sentir que está melhorando, junto com os testes, por exemplo, certo? Que é essa escala aí de escalonamento de problemas e objetivos, ok? E aí chegamos, né, noutra fase do nosso protocolo, que é a psicoeducação sobre a depressão, né? Que é o mais interessante. E é o que eu vejo, às vezes, que não recebe tanta atenção dos nossos queridos colegas. Né? Enfim, psicoeducação, eu demoro umas 5 sessões, tá, gente? Sem brincadeira nenhuma. Né? Umas 5 sessões. Então a psicoeducação que eu faço é sempre, né, sobre a depressão, obviamente, os aspectos biológicos, cognitivos, comportamentais, sociais, de prevalência no nível de sintoma da depressão, alinhada com tudo isso que eu falei anteriormente, com a história do paciente, com a personalidade, enfim, com tudo isso que eu falei anteriormente, aí eu faço a psicoeducação sobre a depressão, certo? Então eu tenho vários níveis, né, que eu abordo nessa psicoeducação. Por exemplo, a minha primeira sessão de psicoeducação é relacionada principalmente à depressão propriamente dita, ao que está lá no DSM. Né? O segundo passo é pegar esses conceitos relacionados à depressão, né, e fazer com base na formulação do caso do paciente. Né? Então eu pego tudo de informação que eu tive anteriormente e relaciono essa depressão, certo? Terceiro passo além da formulação de caso no nível de comportamento, falar dos aspectos cognitivos dessa pessoa ao longo da vida e como isso se relaciona, por exemplo, aos sintomas clássicos de depressão, né? O que tem no DSM, por exemplo, certo? Depois de falar dos níveis cognitivos desse paciente, eu falo sobre os vieses cognitivos, que é algo que não é todo mundo que faz, né? Então os vieses cognitivos são muito importantes para reforçar por que eu penso o que eu penso. Porque eu tenho toda essa estrutura cognitiva e porque eu tenho tantas armadilhas mentais. Porque eu faço tanta coisa que eu não quero. Porque eu tenho tantos pensamentos que são intrusivos, que eu sei que estão ali me adoecendo, que eu não deveria tê-los, mas eu tenho. Né? Então, os vieses cognitivos, desde que eu comecei a fazer uma sessão específica só para falar dos vieses cognitivos, né? Dando spoiler aqui, o que são vieses cognitivos? Né? São tendências, né, cerebrais, biológicas, por sinal, que me fazem atentar para algumas coisas e para outras não, lembrar de algumas coisas e de outras não, agir de forma impulsiva em alguns momentos e em outras não. Né? Então a gente tem aí vários vieses, né? A gente tem o viés atencional, a gente tem aí o viés evocativo, a gente tem o viés interpretativo, a gente tem o viés sistemático e a gente tem o viés aí conclusivo, certo? Não vou falar de cada um porque também daria só uma live de viés, e eu gosto de falar de viés, tá? E depois de uma psicoeducação sobre os vieses cognitivos, né, eu faço uma psicoeducação bem completa sobre comportamentos, né, de por que a pessoa age da forma que age, certo? E relacionando isso, obviamente, à depressão, certo? E além de tudo isso, né, para finalizar, eu pego todos os dados que eu tenho da personalidade do paciente junto com tudo isso. Então eu fico muito tempo na psicoeducação para justamente garantir que o paciente entenda que tudo tem relação. E que no nível, né, de situações, problemas, cognição, emoções e comportamento, tem muita coisa a ser desbravada ali e que a gente precisa tentar. Então, com base nisso, eu falei aí, então, no nível cognitivo de forma bem aprofundada, no nível comportamental de forma bem aprofundada, outro que eu não coloquei aqui, no nível emocional, eu faço uma psicoeducação bem forte sobre as emoções e o papel das emoções nos seres humanos, né? Enfim, explicando principalmente que a gente não deve fugir das emoções, ao contrário, a gente tem que tê-las, só que de uma forma saudável e sabendo o que cada uma delas significa. Então, eu tendo essa base muito bem estabelecida, uma base teórica muito bem estabelecida, eu consigo partir, então, para os outros aspectos, né? Que por exemplo, as estratégias interventivas.
certo? Que entram os dois outros tópicos mais importantes da terapia, no nível de tratamento, que é a ativação comportamental, certo? E a reestruturação cognitiva, que são a base, né, do sucesso do nosso tratamento cognitivo-comportamental, certo? A Sol está perguntando, os testes ainda são utilizados apenas por psicólogos, os outros profissionais podem utilizar. Então, semana retrasada saiu, né, uma liminar liberando, né, os testes. Te confesso que eu não sei como está isso, tá? Porque é o tipo de coisa que eu acho tão absurda que eu não quero gastar meu tempo. Enfim, é uma coisa particular minha, não sei, tá? Não sei. Não vou saber te responder, certo? Mas voltando aqui, falando da ativação comportamental e reestruturação cognitiva. Ativação comportamental é muito desafiador. Muito, porque não é algo que a gente estuda muito, certo? A ativação comportamental, no nível de origem, ela tem uma origem bem analítico-comportamental. Então, assim, para te entender de ativação comportamental, tu tem que conhecer muito. Por exemplo, obrigado, Ana, só psicólogos, então deve ter caído esse negócio aí, esse absurdo, né? Obrigado. A ativação comportamental ela tem uma base, né, teórica muito forte na análise do comportamento. Então, o psicólogo que só estuda TCC não vai conseguir entender a fundo a ativação comportamental. Ah, Júlio, mas é da TCC. É da TCC. O problema é que a origem dela não é da TCC. Então, a TCC ela aborda a ativação comportamental de uma forma um pouco superficial, certo? Um pouco superficial. Então, por isso que a gente tem que ir lá nas bases teóricas originais da ativação comportamental, que é a análise do comportamento. A gente tem que se esforçar um pouquinho para estudar a análise do comportamento, especificamente sobre ativação comportamental, para poder justamente entender a ativação comportamental, né? E eu recebi muitas reclamações de colegas, por exemplo, que na pandemia, como é que eu faço ativação comportamental na pandemia, que não dá para sair de casa? Né? Complicado, né? Mas a boa notícia é que sim, dá para fazer ativação comportamental, porque a ativação comportamental ela não é só aumentar a interação social. Isso aí é só um aspecto da ativação comportamental. A ativação comportamental a grosso modo falando, né, eu aumentar as capacidades, né, da pessoa sentir prazer das atividades que ela executa ao longo do dia. Né? Tanto no nível cognitivo quanto no nível comportamental. Ela realmente se auto-reforçar no que ela faz. Isso é ativação comportamental. Isso pode envolver aspectos ambientais em que pode haver ou não pessoas, né? Pode haver ou não acesso a estímulos específicos do ambiente, né? Um videogame, um violão, enfim, recursos ambientais. Então vai depender muito da história desse paciente, certo? Então, ativação comportamental, em primeiro passo, eu tenho que ter muito claro o que o paciente gosta, o que ele não gosta e quais recursos disponíveis. E para que eu saiba disso, o que eu tenho que fazer anteriormente muito bem? Tudo aquilo que eu falei anteriormente. Uma boa anamnese, uma boa formulação de caso, conhecer bem a história de vida desse paciente, saber bem os níveis ali de depressão, por exemplo, que ele está, para saber se ele tem ânimo suficiente para aumentar a interação social dele ou não. Então eu tenho que saber muito bem a história de vida desse paciente, as preferências dele, para aí sim começar a aplicar uma ativação comportamental. Né? E às vezes a ativação comportamental envolve até mesmo, e é uma coisa que eu gosto de fazer, estabelecer novos objetivos de vida. Quando eu vejo que o paciente ele é um pouco confuso no que ele quer da vida, e a depressão está atrapalhando muito esses insights de projetos de vida, eu dedico algumas sessões em estabelecer esses objetivos. Aí sim, a partir desse estabelecimento de projetos grandes de vida desse paciente, né, eu estabeleço os micros e a partir dos micros até mesmo começo a agir e fazer ativações comportamentais. Um exemplo, né? A pessoa está perdida lá financeiramente, a depressão somada ao emprego ruim, a dificuldade de controlar impulsos na hora de comprar, enfim, gasta dinheiro pra caramba, tem uma vida financeira totalmente desregulada, né? E não consegue fazer nada em prol disso, certo? Eu tenho uma oportunidade aí, se ele me denotou isso, que tem preocupação financeira, eu tenho a oportunidade aí de talvez futuramente usar ativação comportamental focado na organização financeira. É isso que eu falo de criatividade, gente. O psicólogo, a gente, principalmente se tratando da depressão, que às vezes os pacientes têm dificuldade de externalizar o que estão sentindo, externalizar o sofrimento, porque esse sofrimento já se tornou um padrão, já se tornou muito frequente, difícil de soltar dele, né? Eu preciso estar muito atento, certo?
justamente nesses detalhes para poder usar futuramente. Então, financeiramente, eu posso pegar lá, né, na hora de estabelecer os objetivos e projetos de vida desse paciente, propor a ele, tá, e que tal agora a gente começar a tentar olhar essa possibilidade tua de querer se organizar financeiramente e começar a fazer algumas coisas semanais para alcançar isso. Tá, Júlio, o que é isso? O que significa? Significa justamente eu estabelecer ao longo da semana alguns comportamentos que me ajudem essa pessoa a alcançar esse objetivo final, que é se organizar financeiramente, né? E o que seria isso? Por exemplo, observar muito bem a quantidade, começar com cálculos básicos de finanças, né? Saber o que é que eu ganho, né? Saber o quanto que eu gasto ao longo da semana, quais são meus gastos fixos, o que eu gasto com aluguel, com água, com luz, cartão de crédito. Enfim, isso aí já poderia ser a primeira tarefa de uma ativação comportamental. A pessoa fazer os cálculos acerca dos seus gastos fixos, né? E o que entra de dinheiro para ele. Perfeito? Já estou começando aí a fazer com que ele comece a andar em prol do objetivo de vida, porque se ele me estabeleceu isso como projeto de vida é algo importante, e se é algo importante, há muita chance de que tenha prazer em fazer isso. Pronto, primeira semana, cálculos, né? Segunda semana, começar a pesquisar aplicativos para controlar melhor os gastos diários. Terceira semana, começar a usar esse aplicativo. Percebam, eu selecionei algo que é super grande e demora muitos anos, mas já comecei a estabelecer pequenos passos para esse paciente dar no nível toda semana. Isso aí, se é algo que ele vai gostar mesmo de fazer, vai se tornar uma super atividade prazerosa para ele. Como eu já tive na clínica pacientes que a gente não conseguiu identificar nada de atividades prazerosas, então a gente criou atividades prazerosas. E uma dessas foi guardar dinheiro. Essa paciente começou a ficar expert em guardar dinheiro, porque ela gostou tanto do negócio, né, que começou a ser um motivador enorme, uma fonte de prazer para ela. Pronto, eu tive sucesso na minha ativação comportamental. Fui criativo, obviamente, né, de criar, de ter a sacada de pegar um projeto de vida e transformar numa ativação comportamental, tive sucesso e funcionou. E a partir disso, óbvio, a gente pode fazer para várias outras coisas, né? A pessoa pode ter objetivos de vida aí de ter uma empresa futuramente, ou começar a trabalhar no YouTube. Então, tudo isso eu posso usar como estratégias e dados para transformar em uma ativação comportamental bem organizada que pode vir a se tornar prazerosa para esse paciente, né? Ou assim como eu posso também, a partir dos recursos que o paciente tem, criar essa ativação comportamental. Por exemplo, a paciente lá jogava RPG quando era nova, né? E na vida hoje é a única coisa que ela gosta, né? Ah, mas está em pandemia. RPG envolve chamar pessoas, né? Envolve ter redes de pessoas, né? Para jogar, certo? Mas eu não posso usar isso como empecilho. Eu tenho que usar a criatividade justamente para saber o que eu posso tirar isso. Por exemplo, né, RPG envolve pessoas, né? Envolve interação entre pessoas. Eu não estou conseguindo interagir por causa da pandemia. Envolve ter um mestre, envolve ter uma plataforma que eu visualize, né? O que eu fiz com essa paciente? Não, então já que a gente tem isso como preferência para ti, o RPG, é uma coisa que tu gostaria de resgatar, seria importante, e não tem meios, vamos pesquisar que meios a gente pode fazer isso. Então a primeira tarefa no nível de ativação comportamental foi justamente essa, saber se existem jogos de RPG online de mesa, e se não tiver, criar um. Né? Então a tarefa da semana da pessoa foi essa já. Na semana seguinte, ela já veio aí, não, Júlio, descobri que eu posso, na verdade, usar a internet, que eu posso desenhar na hora ali, eu posso comprar uma mesa digitalizadora e eu consigo montar a mesa do RPG na hora. E eu posso compartilhar minha tela com meus colegas e eu posso jogar RPG com eles. Então eu pego um livro, né, e começo a ler e crio os mapas do RPG com a minha mesa digitalizadora. Certo? Ó, legal, a gente entrou numa seara que não existia a possibilidade e começou a ver opções. A própria paciente fez isso, certo? E eu, obviamente, entrei na onda dela e comecei a reforçar. Então vamos refinar mais ainda esse teu gosto, essa tua preferência. O que tu pode fazer agora? Talvez pedir ajuda para algum amigo organizar esse RPG online? Que tal? Ah, beleza, vou chamar o fulaninho também, que é da minha infância, que eu não falo há muito tempo, e vou me convidar para organizar. Foi lá, ligou e foi indo. Foi organizando a plataforma de RPG até conseguir fazer essa atividade prazerosa. Percebam, eu esmiucei uma tarefa que outrora era quase impossível, né, em termos de pandemia, mas eu consegui fazer isso online.
Mas por quê? Por causa da criatividade. Eu conheço, por exemplo, muito sobre ativação comportamental. Então, para mim, se torna fácil pensar estratégias de ativação comportamental, certo? Então, é muito interessante direto na base, porque ativação comportamental na depressão é básico, é essencial, certo? É essencial. Todos os protocolos que eu citei lá no começo, em todos eles cita-se ativação comportamental, que é expor o paciente a atividades para reforçar o seu comportamento de manter nessa atividade e, obviamente, ele se sentir apto, ele se sentir vivo, ele se sentir que está realmente fazendo alguma coisa importante na vida, certo? E depois da ativação comportamental, né, já deu tempo de eu coletar muita informação no nível cognitivo desse paciente. Então eu entro aí na outra etapa, né, que é a reestruturação cognitiva, né? Então os dois, né, a ativação comportamental e a reestruturação cognitiva é basicamente o cerne aqui, né, do meu tratamento psicológico, certo? E a reestruturação cognitiva é justamente aplicar as técnicas básicas de TCC. RPD, seta descendente, análise de crenças alternativas, decodificar a tríade cognitiva desse paciente. Então, tudo que envolve, né, destacar pensamentos, refutar esses pensamentos, examinar as evidências dos pensamentos, enfim, a reestruturação cognitiva clássica, focada, obviamente, nas dimensões mais afetadas. Se é na dimensão social, então eu vou focar essa reestruturação nas dimensões sociais. Se é na pessoal, eu vou focar na pessoal, certo? Se é relacionado ao futuro, vou focar no futuro, ok? A partir daí, né, se eu já tenho aí feito todas essas etapas, já fiz ativação, continuo na ativação, já estou fazendo a reestruturação cognitiva junto, continuo na reestruturação, eu normalmente faço, então, né, um checkpoint para verificar o que está funcionando ou não. Então eu pego uma sessão, pego todos os resultados ali daquela escala de escalonamento de objetivos e mostro, ó, percebe? Os teus objetivos ali que a gente estabeleceu lá no começo da sessão, olha como eles estão. Olha os testes que a gente vinha aplicando semanalmente, percebe? E a partir daí eu delimito o que melhorou, o que não melhorou, o que a gente tem que focar mais para melhorar. É aspecto mais social, a gente precisa melhorar essa crença relacionada às pessoas. Então, a partir desse checkpoint, uma sessão inteira revisando, né, o que foi bom, o que não foi, o que reduziu no nível, que objetivos que a gente alcançou ao longo dessas sessões. E a partir disso eu começo a observar o que teve ajustamento psicológico ou não. E o que não teve ajustamento psicológico, obviamente, vai ser meu foco agora de intervenção mais pontual ao longo das próximas sessões, né? Depois desse checkpoint, né, a definição aí de crenças, regras e comportamentos alternativos. Então, com base em tudo que o paciente aprendeu, né, o que vai permanecer, o que vai se manter para que esse paciente siga bem, né? Já que a gente teve um resultado, obviamente, depois de tudo isso, eu vou fazer essa definição de crenças se eu observar que o paciente realmente diminuiu os sintomas depressivos, certo? E aí, vou definir realmente as crenças e comportamentos que têm que ser mantidos, né? Com base aí na tríade cognitiva desse paciente, certo? E dos comportamentos. A partir disso eu vou, né, então, já me preparando para desligar esse paciente. Só que antes disso eu tenho que me preocupar como que esse paciente vai estar sozinho depois lá no mundo, no campo de batalha, né? Que entra, né, a nossa prevenção à recaída, que é o estabelecer estratégias ou recursos para prevenir a recaída desse paciente. Eu, particularmente, desde a primeira sessão já estou preparando um documento, em Word mesmo, em que eu vou colocando as estratégias que funcionaram ou não para esse paciente. Assim como pensamentos disfuncionais e funcionais que ele adquiriu ao longo da terapia, para depois que eu montar todo esse protocolo, né? Esse recurso terapêutico de estratégias que funcionaram, né? Tanto no nível de comportamento, de emoção e de pensamento, eu vou transformar isso num arquivo, salvar em PDF e vou dar para o meu paciente. Ó, tá aqui. Tá aqui tudo que a gente fez ao longo do tratamento. E quando tu precisar ou sentir que a depressão ou alguns sintomas relacionados à depressão estão batendo a porta, tu vai pegar esse arquivo e vai tentar manejar sozinho, com base em tudo que tu aprendeu aqui. Gente, isso ninguém faz, tá? Mas se você quer ter um compromisso muito forte com o seu paciente e quer ajudar nesse processo de que não ocorram recaídas, comecem a fazer isso. Preparar documentos com base em tudo que o paciente fez na sessão para que ele tenha esse recurso em mãos para acessar quando ele precisar. Pô, tô ansioso, não tô bem, tô sentindo assim uma fadiga enorme, com falta de vontade de ir pra academia. O que eu posso fazer? A pessoa vai resgatar esse documento, ó.
Quando eu estava desanimada, eu e o Júlio estabelecemos como estratégia, por exemplo, dar uma caminhada na volta da quadra. Pequena caminhada, ligar para o meu amigo, fazer uma atividade prazerosa. Eu vou tentar fazer isso para ver se me ajuda a lidar com esse sentimento que está surgindo aí de falta de vontade, de desmotivação. Se o paciente tem esse documento, ele tem possibilidade de ele mesmo lidar internamente com o que ele está passando. Percebam? Por isso que é a importância da prevenção à recaída. A prevenção à recaída é um recurso, é uma sessão. A gente faz ela numa sessão, mas pode estender também a elaborar um recurso e dar para esse paciente para ele usar depois ao longo da vida dele, certo? Obviamente, a outra etapa depois é revisar as estratégias do processo psicoterápico, né? Saber tudo, fazer uma última sessão com esse paciente, vamos ver tudo que a gente viu. Lá no começo tu veio com essa demanda, a gente fez isso, fez aquilo, a gente aplicou tais testes, hoje os teus testes estão nesse nível aqui, teus objetivos que tu alcançou foram esses, como foi para ti o processo terápico, o que foi bom, o que não foi, enfim, resgato todo o processo terapêutico, né, nas últimas sessões ali, na última sessão, obviamente, e depois disso o desligamento. Então esse é o protocolo que eu utilizo, baseado obviamente na APA, no livro do Barlow de 2016, que é um dos mais atuais, certo? Então, em resumo, eu começo fazendo uma escuta da queixa inicial bem boa, tomando algumas decisões se a pessoa apresenta pensamentos de se matar, certo? Aplico testes, de preferência o BAI, que eu gosto particularmente, aplico a SCID-5, aplico a anamnese clínica, aplico a bateria fatorial de personalidade, depois eu faço uma devolutiva da avaliação psicológica somada a estabelecimento de objetivos com base em problemas, depois eu faço uma boa psicoeducação sobre depressão alinhada à história do paciente e da personalidade dele, depois eu parto para ativação comportamental com base nas preferências e recursos disponíveis, depois eu vou para a reestruturação cognitiva focada nas dimensões mais afetadas desse paciente. Depois eu faço um checkpoint focado na verificação dos ajustamentos psicológicos alcançados. Defino as crenças e comportamentos alternativos, com ênfase, obviamente, na tríade cognitiva distorcida e comportamentos disfuncionais. Descrevo e defino as estratégias psicológicas focadas na prevenção à recaída. Reviso todo o processo terapêutico e faço o desligamento do paciente. Né? Então esse basicamente é o protocolo que eu utilizo e que, obviamente, com base nas evidências científicas que a gente tem tido ultimamente, funciona muito bem para remissão, né, parcial ou, às vezes, dependendo do caso, até total dos sintomas depressivos, certo? Vamos ver se temos perguntas que a gente já responde, né? Aqui não tem, certo? Só sobre os testes ali que já foi respondida. Vamos então a 3 que me deixaram ao longo da semana sobre isto. A Sol também perguntou o que a classe de psicólogos poderiam fazer para mudar essa situação e os estudantes também. Eu acho que tu se refere à falta de foco, né, em ensinar algumas estratégias psicológicas na própria graduação, certo? Como, por exemplo, ensinar como se faz uma boa ativação, como que se aplica técnicas cognitivas comportamentais. Olha, isso é muito complicado, porque particularmente na minha graduação eu tive que fazer algumas disciplinas eletivas para poder aprender, por exemplo, sobre a TCC, né? Não está na grade regular, está nas eletivas. Enfim, a minha percepção é de que deveria haver, não da TCC, né, obviamente, porque a gente hoje em dia tem que partir de uma lógica muito mais de psicoterapia baseada em evidências do que defender uma abordagem. Apesar da TCC, obviamente, ter um número enorme de evidências científicas em vários transtornos psicológicos. Mas eu acho que isso se organizaria, ou melhor, se resolveria em partes, se a gente houvesse uma reformulação, uma atualização das nossas grades curriculares na graduação. Né, onde fosse obrigatório, por exemplo, ter disciplinas relacionadas à psicologia clínica baseada em evidências. E ali, obviamente, a ementa poderia ser todos os transtornos psicológicos, os mais importantes, né, e o professor, obviamente, discorrer sobre todas fugiu a palavra, as técnicas, ferramentas, intervenções, protocolos baseados em evidências para a gente atuar naquele determinado transtorno. Quais são as melhores abordagens técnicas que servem para o tratamento da depressão, com base
nas evidências científicas atuais. Da ansiedade, da TP, do toque, da TB. Enfim, eu acho que isto seria assim, né, um padrão ouro dos cursos de psicologia, se houvessem, né, disciplinas obrigatórias que envolvessem psicologia clínica baseada em evidência. Seria muito interessante. E a gente, obviamente, corrigiria uma lacuna muito, muito severa aí, né, da psicologia clínica, que é a prática, né, de psicologia, às vezes não baseada em evidências científicas ou em protocolos funcionais, certo? Porque isso é muito comum. E além disso, né, não usar a prática baseada em evidências, mas muitos profissionais não saber o que fazer, certo? Atender depressão, mas não saber fazer uma ativação comportamental, que é uma estratégia básica quando a gente está falando de tratamento da depressão. Porque na graduação não aprendeu, na graduação não ouviu, certo? E não é culpa dos alunos, não é culpa dos profissionais, né? É culpa porque às vezes a graduação não permitiu acesso a essa informação, certo? Não é culpa totalmente, né? Porque é que nem eu falo, quem estuda descobre essas coisas. Quem estuda ou quem pratica uma psicologia baseada em evidência acaba sabendo o que fazer na hora do pega para capar, né? Na hora de estar com o paciente e precisar resolver o problema dele. Então, por isso que o psicólogo, né, todas as áreas, na verdade, do conhecimento são assim, né? Mas na psicologia, a gente tem que estar sempre atualizado, procurando estudar muito, se atualizar muito, ter bons livros, né? Enfim, a gente tem possibilidade de fazer isso, né? Então, Sol, tu me perguntou ali se tem algo feito na nossa universidade aqui de Itajaí referente a isso. Não tenho como eu te falar, né? Porque se eu falar, tudo que eu falar aqui pode ser impreciso. Não sei se as nossas grades ali como estão, certo? Mas eu acho que não é um assunto que se resume a uma certa localidade, a uma posição geográfica. Isso aí é a nível de Brasil e mundo, né? Porque convenhamos, né? Não é só aqui em Itajaí que tem pessoas com depressão, é no mundo todo. Então a gente tem que se preocupar em cada vez mais estudar, obviamente, né? E sempre que possível fazer parte desses movimentos aí que zelam e que buscam a psicologia baseada em evidências, porque quando a gente começa a fazer isso, as universidades elas vão ter que se atualizar, né? Vão ter que se atualizar. Por exemplo, por que eu falo isso? Como nosso reflexo, como as nossas atitudes refletem nos mecanismos institucionais do mundo. Né? Porque se eu estudo, se eu sou um bom aluno, se eu me atualizo, se eu tenho práticas baseadas em evidências, por exemplo, o dia que eu me tornar um professor, isso que eu sou vai se refletir dentro da universidade. E eu posso ser uma das pessoas que vou ajudar essa universidade ou essa instituição de ensino a melhorar as práticas dela no nível de currículo, no nível de eventos, no nível de pesquisa e extensão. Perfeito? Então é muito importante por exemplo, na Cocienza, né? Eu faço mestrado em psicologia agora, o Armando faz mestrado em psicologia, a Liara faz mestrado em psicologia, a Andressa no futuro vai fazer. Na verdade, a Andressa já faz especialização em TCC. Né? Então imagina, somos profissionais que a gente se preocupa muito com a psicologia baseada em evidências. Se um dia a gente optar por ser professor, a gente não vai desligar isso. Né? A gente não vai pegar o botãozinho, agora deu, não vou ser quem eu sou dentro da academia porque eu vou só fazer o que me pedem. Não, eu sou um que vou lutar muito por zelar por uma psicologia científica, por dados, por ter por partir de práticas que tenham evidências substanciais de cuidar com o meu paciente, protocolos bem estabelecidos, eu vou ter isso e vou levar para mim. Então o dia que eu tiver a oportunidade de dar um curso, eu vou falar sobre isso. O dia que eu tiver a oportunidade de dar uma aula, eu vou falar sobre isso. Se um dia eu tiver a oportunidade de estar na gestão, eu vou bater sobre isso. E assim as coisas são feitas, certo? Em processo de cascata. Um processo lento, moroso, sim, mas é inevitável que não seja dessa forma, certo? Porque a gente está falando de conjuntura social. Né? É muito dificultoso a gente mudar uma cultura de uma instituição. Uma cultura no nível, né, de ensino no Brasil, por exemplo, certo? Enfim. Mas o que a gente pode fazer é a nossa parte, estudar bastante hoje e agora com os recursos que a gente tem para cada vez aprimorar a nossa prática e que obviamente os nossos pacientes saiam, vejam o resultado e falem para outras pessoas para que outras pessoas, se precisarem, nos procurem como referência, certo? Então o primor é o que a gente tem que tentar alcançar sempre. O primor. De tudo que a gente fizer, eu, pelo menos na minha vida, né, eu tento fazer tudo muito bem feito. Chego até a ser obsessivo, como as pessoas mais próximas me chamam, né? Porque quando eu entro de cabeça numa coisa, eu entro de cabeça mesmo, porque eu quero fazer direito. Então a gente tem que ter esse primor, essa vontade de fazer bem feito as coisas, né? Então, para quase finalizar, né, só 3 perguntas aqui
que foram feitas ao longo da semana. A primeira, né, foi: serve para educador físico, meio psicólogo, entre um treino e outro? Gostaríamos de saber lidar melhor. Então, essa pessoa está se referindo a essa live, né? Se ele, como educador físico, conseguiria captar alguma informação para ajudar a lidar com os clientes dele. Infelizmente não, porque essa live é puramente técnica, né? Então é focada especificamente para psicólogos, certo? Mas assim, ó, o que eu posso fazer, né? No teu caso aí, o que tu pode fazer para acolher teus clientes? Ouvir eles com toda a empatia, sem julgamento, entendendo o sofrimento, acolher essa pessoa, né? E indicar para profissionais. Capacitados, né? Ou psicólogo, ou psiquiatra, para justamente, né, essa pessoa conseguir solucionar seus problemas por uma via profissional, certo? É assim que funciona, não adianta, certo? E o que a gente pode ajudar, né, porque, por exemplo, eu não sou psicólogo o tempo todo, né, gente? Tem dias que eu não sou psicólogo, né? Eu tenho a minha vida. E se uma pessoa vem triste ou com sintomas assim, eu ajo como qualquer outra pessoa pode agir, acolhendo, com empatia, né, com muito cuidado, dizendo: por que tu não procura ajuda? Eu conheço um profissional muito bom aqui, liga para ele, eu dou o contato, né? Eu tento estimular essa pessoa a buscar uma ajuda para resolver os problemas dela. E não é por ser psicólogo ou não, todo mundo pode ter esse tipo de comportamento, certo? Então, te oriento a fazer isso. Outra pessoa perguntou: técnicas de relaxamento funcionam para pessoas com depressão? Depende, né? Se a depressão é severa, a gente às vezes tem eventos, os sintomas de uma pessoa depressiva severa, chamados de despersonalização e desrealização, né? Despersonalização, que a pessoa não se sente nela mesma, ela parece que está fora de si, ela não consegue se ver nela mesma. E desrealização, ela não consegue sentir contato com o mundo, parece que ela está aqui, mas o mundo não está aqui. Enfim, é um sintoma bem complexo de explicar, não vou explicar aqui. Se eu ensinar uma técnica de relaxamento para essa pessoa que está despersonalizando, a tendência é que eu não tenho muita efetividade, porque eu vou reforçar mais ainda a despersonalização. E por quê? Porque no nível cognitivo, quando eu, por exemplo, aplico uma respiração diafragmática, essa respiração diafragmática, ela vai fazer com que a pessoa leve muito ar para o cérebro, e às vezes essa quantidade de oxigênio no cérebro gera um pouco de tontura. E esse pouco de tontura, às vezes, pode reforçar mais ainda, por exemplo, o sintoma de despersonalização, dela se sentir fora de si e perder o controle daquilo que ela está fazendo. Tá? Mas assim, eu precisaria de uma live inteira para abordar sobre técnicas de relaxamento e depressão. Não achei nenhum artigo científico que me aponte uma correlação positiva entre técnicas de relaxamento e depressão, especificamente depressão. Eu achei artigos relacionados ao quê? Qualidade de vida. Então, as pessoas se inseriam em técnicas de relaxamento, né? E tinha uma melhora de sintomas de ansiedade, depressão, insônia, enfim. Mas não a depressão à parte, só o transtorno depressivo. Sim, sintomas depressivos, que não é a mesma coisa, né? Enfim, não vou conseguir responder, mas assim, de estudo científico não existe ainda algum estudo que aponte exatamente a correlação positiva ou negativa, né, entre aplicação de técnicas de relaxamento e depressão. Se melhora ou piora a depressão. Tá? E ficar muito atento a essa questão aí do que eu falei da despersonalização, né? Porque hoje em dia, o que esse Instagram tá cheio de pessoas ensinando técnica de relaxamento é uma brincadeira, né? Não sei os colegas profissionais que estão me ouvindo aí, o que eu acho um pouco perigoso. O que eu acho uma falta de responsabilidade muito grande. Porque nenhuma estratégia psicológica ela deve ser usada ou fomentada de uma forma deslocada do contexto, certo? Elas não existem para serem aplicadas a grosso modo, de qualquer jeito e sem contexto, né? Uma pessoa que tem sintoma de despersonalização, eu não posso ensinar uma respiração diafragmática para ela. Há risco, e alguns estudos já apontam que eu posso reforçar mais ainda o sintoma de despersonalização. Então imagina uma pessoa que tem frequentemente despersonalização, vai no Instagram e vê essa técnica e aplica. E aí? Enfim. Assunto para outra live, né? Falando sobre a ética da manifestação, né? Da divulgação de técnicas psicológicas nas redes sociais. Para outro assunto, certo? Como diferenciar, outra pergunta, depressão de crise de ansiedade? É difícil, sabe por quê? Porque depressão e ansiedade têm um alto nível de comorbidade, ou seja, as duas acontecem de forma muito frequente,
nas pessoas juntas. Então, se a pessoa tem diagnóstico de depressão, provavelmente há uma grande chance e uma prevalência de haver também a ansiedade, algum transtorno de ansiedade também envolvido, certo? Então, assim, depressão, basicamente, a gente tem ali um humor deprimido grande parte do dia, né? Fadiga, desânimo, desmotivação, às vezes aí uma catatonia, pode haver, uma apatia, uma anedonia, dificuldades alimentares, insônia ou hipersonia, pensamentos de morte, uma série de variáveis e sintomas cognitivos, comportamentais, fisiológicos que denotam, né? E nos fazem caracterizar a depressão. E a ansiedade são outros, certo? São outros, mas, por exemplo, em transtornos de ansiedade também a gente tem sintomas relacionados à insônia ou hipersonia, às vezes a apatia, a procrastinação. Então a diferença, né, é muito sutil, e mais sutil se torna porque às vezes a prevalência que as duas estejam acontecendo juntas é muito alta, certo? Mas o ideal, né, se está com dúvida sobre se é depressão, se é ansiedade ou se é as duas, é procurar um profissional, como sempre. Alguém que estudou para fazer isso, correto? Gente, agradecendo a cada um que ficou aqui. Eu pensei que a live ia ser um pouco mais rápida, mas no final não foi, né? A gente já está aí a 1h15 de encontro. Mas fico muito contente por quem ficou até o final, né? Os poucos e bons. Essa live vai ficar gravada no meu feed. E qualquer dúvida, é só entrar em contato comigo. Meus contatos estão na bio e eu fico à disposição, porque falar sobre psicologia é uma coisa que eu gosto muito. Uma boa noite a todos e até a próxima.